Olá, sejam muito bem-vindos à nossa ministração de todas as quintas-feiras para abençoar a sua vida, para trazer um direcionamento de Deus sobre você, sobre a sua história, sobre a sua família. Queridos, Deus, ele tem pressa de abençoar as nossas vidas. Deus, ele não fica feliz de ver o seu filho patinando na vida, sempre diante dos mesmos sofrimentos, sempre diante dos mesmos problemas, vivendo os mesmos pesos. Não! Deus quer que você voe plenamente livre dentro da vida que Ele construiu para você, querido. Deus nos trouxe à existência para nós vivermos a felicidade abundante que Ele tem para nós. Não tem sentido a gente viver uma vida de peso, uma vida onde as coisas não mudam, de paralisia nas nossas vidas. Não tem nada a ver com Deus isso. Deus, ele sempre quer o melhor e ele tem o melhor para nós. Mas se tem um versículo na Bíblia que me chama a atenção, é aquele que diz assim: que o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos, a cada momento das nossas vidas, a cada ciclo, conhecer mais de Deus, mais da sua palavra, conhecer aquilo que Ele tem para nós, querido, para que a gente, alinhando a nossa vida com aquilo que Deus tem para nós, nós possamos viver o melhor de Deus nessa terra. O melhor de Deus está condicionado àquilo que eu conheço, àquilo que eu aceito e àquilo que eu pratico em minha vida. Por isso, hoje, Deus abre mais uma oportunidade com essa ministração que você está acompanhando, de te ensinar, de te dar um novo caminho, de te dar, querido, a resposta que você precisa para esse momento que você vem vivendo. Nesse mês de maio nós estamos falando sobre retirando os entulhos emocionais. Você lembra? A gente está trazendo nesse ano 2021 a figura da construção de uma casa, e nós falamos sobre fundamentos, falamos sobre pilares, e agora nós estamos retirando os entulhos para que a nossa obra continue, querido. Esse retirar um entulho é algo que a gente vai ter que fazer sempre. A gente sempre tem que dar um passeio dentro do nosso coração, dentro do nosso interior, e ver os locais aonde os entulhos vão se acumulando, para a gente, com coragem e ajuda do Espírito Santo e direção da palavra de Deus, nós possamos pegar esses entulhos, colocar para fora e viver o melhor de Deus para as nossas vidas. E o entulho sobre o qual nós vamos falar é o entulho da culpa. Como esse entulho tem paralisado vidas, queridos. Como esse entulho tem trazido com força pensamentos e sentimentos do passado sobre a vida das pessoas, querido, sufocando o presente delas, sufocando a oportunidade que aparece, que se apresenta diante das pessoas. A culpa é trazer esse peso do passado, querido, que mata o nosso presente e acaba com uma visão de um futuro vencedor, de um futuro de felicidade. Por isso, Deus, ele quer te ajudar a lançar para fora todo tipo de culpa. Saiba que quando Deus trouxe você à existência, Ele sabia exatamente o que aconteceria em cada momento da sua história, e para cada momento Ele planejou uma saída para você. Para cada momento difícil Ele planejou uma saída para você, e para a culpa também tem uma saída para as nossas vidas. Nós não precisamos trazer as culpas que aconteceram no nosso passado, que aconteceram lá atrás, trazer toda essa sobrecarga, esse peso para as nossas vidas no presente e contaminar o nosso presente, contaminar a possibilidade de esperança com o nosso futuro. De maneira nenhuma. A culpa precisa ser lançada fora das nossas vidas. Nós precisamos, com coragem, retirar esse entulho emocional, para que a gente possa ter uma vida leve, querido, para que a gente possa ter uma vida conectado com a percepção de Deus, com a sua visão, com a sua verdade para as nossas vidas. E Deus hoje quer te libertar da culpa. Não importa o que aconteceu, não importa quantos erros foram, Deus sempre tem um poder maior do que os nossos erros.
Deus, a força do seu perdão sempre é mais profundo do que a mais profunda culpa que nós trazemos sobre as nossas vidas. Essa culpa nada tem a ver, esse perdão nada tem a ver com o nosso merecimento, mas tem a ver com a sua graça, querido. E Deus quer te dar a vitória sobre a culpa, para que você possa viver tudo que Ele tem para a sua vida. Não abra mão de viver na graça de Deus, de ter o interior leve, transformado, ressignificar esse momento em sua vida, para que você possa viver a vida abundante que Ele tem para você. Não a culpa, sim a graça de Deus sobre as nossas vidas. O perdão dele já está disponível, por isso nós não precisamos ficar paralisados diante daquilo que a culpa vem lançando sobre as nossas vidas. E olha o versículo que a Bíblia traz para nós em 2 Coríntios, no capítulo número 5 e o versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu coloquei em destaque algumas palavras dentro desse versículo, para que a gente pudesse conversar sobre essa realidade que o Espírito Santo nos traz a partir do momento em que nós entregamos por livre-arbítrio a nossa vida para Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Queridos, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, algo maravilhoso acontece, algo magnífico acontece, algo que só Deus pode fazer acontece. Ele dá início a uma nova vida, a uma vida, queridos, que estava dentro de Deus e foi comunicada através do seu Espírito pela morte sacrificial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a sua ressurreição, ela é comunicada agora a nós. Nós passamos a ter um DNA espiritual correndo em nossas veias. Preste atenção no versículo, principalmente nessas partes em que eu deixei marcadinhas para vocês. Portanto, se alguém está em Cristo, o que significa isso? Isso fala diretamente da minha identidade. Queridos, quando eu entrego a minha vida para Cristo Jesus, e eu preciso entender isso antes de me livrar da culpa ou de qualquer outro pensamento negativo, sentimento negativo. Quando eu entrego a minha vida para Cristo Jesus, algo maravilhoso acontece. Eu sou agora transplantado no corpo místico de Jesus, que é a sua santa e bendita igreja, aonde a palavra do Senhor fala que nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo, queridos, nós recebemos a identidade de filhos de Deus. Como também está escrito na palavra de Deus, Deus nos deu o Espírito de adoção, pelo meio do qual nós clamamos Abba, Pai. Olha como está escrito o versículo. Portanto, se alguém está em Cristo. Estar em Cristo não é receber uma nova filosofia de vida. O cristianismo não é uma nova filosofia de vida. O cristianismo não é um compêndio de leis éticas e morais simplesmente. O cristianismo, a vida nova que Deus nos comunicou através de Cristo Jesus pelo seu Espírito, a nossa vida, e que continua comunicando dia após dia ao nosso interior, ao nosso espírito, tem que fazer efeito na nossa alma, tem que fazer efeito no nosso corpo e finalmente tem que fazer efeito no ambiente onde nós estamos e nas pessoas ao nosso redor. Por quê? Porque nós não fazemos parte de alguma seita, não fazemos parte de algo simplesmente humano, não é parte de uma tradição, não fomos inseridos dentro de um costume. Nós fomos inseridos dentro do corpo de Cristo. Ou seja, assim como minha mão faz parte do meu corpo, nós agora fazemos parte do corpo de Cristo, tendo Cristo como a nossa cabeça. E o Espírito Santo, a alma desse corpo. Por isso, querido, nós precisamos mudar a forma como nós nos vemos dentro do corpo de Cristo. Nós precisamos mudar a nossa forma de nos ver em relação a Deus, em relação ao Pai, em relação a Jesus Cristo.
Porque senão, se eu continuar trazendo a forma de pensar da velha vida, e o cristianismo, aquilo que a Bíblia me apresenta ser só mais uma coisa que eu coloco sobre a minha vida para tentar, como se eu estivesse equilibrando vários pratos, equilibrar mais um prato chamado cristianismo na minha vida, eu vou continuar sofrendo. A primeira coisa que você tem que ter a certeza é da sua identidade em Cristo Jesus. Se você não tem a certeza disso, muito provavelmente você está vivendo uma vida de religião, mas não uma vida onde você foi transplantado para o corpo de Cristo, assim como Jesus fala em João capítulo 15, que Ele é a videira e nós somos os ramos. Esse ramo, ele foi colocado por Deus, o lavrador, o Pai, dentro do corpo de Cristo, e agora nós passamos a receber a seiva que passa, que corre por essa videira maravilhosa, que é Jesus Cristo, através do seu Espírito para as nossas vidas. Nós fazemos parte de Cristo Jesus. Essa identidade tem que ficar focada, tem que gerar nova vida dentro de nós. É a partir disso que nós conseguimos construir, com a ajuda do Espírito Santo, com a verdade bíblica, uma nova vida, uma nova forma de viver. E agora, se eu tenho uma nova vida, presta atenção, porque se alguém está inscrito, ele tem então uma nova vida, novas coisas, nova criação, uma nova criatura, uma nova criação diante de Deus. Para mim viver essa nova criação de uma maneira profunda e verdadeira, eu preciso, queridos, deixar as coisas da velha vida para trás. Porque se eu vou viver o novo, eu tenho que fazer tudo dentro de mim também ser novo. Velhas formas de pensar, velhas formas de agir, velhas formas de se comportar, valores antigos, paradigmas antigos, tradições e costumes que talvez eu tenha herdado simplesmente dos meus pais, dos lugares por onde eu passei, já não tem mais valor, porque Deus está proporcionando a nova, ou uma criação nova, e essa nova vida, ela precisa vir acompanhado de nova forma de pensar, de novos pensamentos, de novos sentimentos, de nova forma de agir, de se comportar, de acreditar, de novos valores. Essa nova criação que Jesus faz, que Deus faz em Cristo Jesus para aquele que está em Cristo, é o que vai fazer toda a diferença para que eu abandone a vida de culpa e eu abrace a vida de graça, debaixo da graça que Deus tem para a minha vida. Presta atenção que no finalzinho, Jesus, eu coloquei em destaque que Ele fez então coisas novas para quem está inscrito em Jesus. Para quem está ressignificando a sua vida, a sua nova forma de pensar, a sua nova forma de sentir, a sua nova forma de ter vontade. A vontade agora não é nossa, mas vem de Deus, é comunicada pelo Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. A nova forma em todos os sentidos. Quem se abre para o novo, quem se abre para a oportunidade de ser um novo odre, um odre novo, para receber um vinho novo de Deus, ele então tem as coisas novas acontecendo em sua vida. E o que é essas coisas novas? Por exemplo, no nosso caso que nós estamos conversando sobre a culpa, é a capacidade de deixar a culpa no passado, de fazer com que esse passado não atormente mais o meu presente, não porque simplesmente eu estou usando técnicas de autoajuda, não porque simplesmente eu tenho uma nova filosofia chamada cristianismo, não porque eu estou com um grupo religioso, não, porque eu recebi de Deus uma nova vida. Essa nova vida me desconecta com a vida antiga. A vida antiga, ela morreu, ela está sepultada, ela não tem mais poder sobre a minha vida, ela foi desconectada. Tudo que era da velha vida não tem poder sobre a nova vida, quando de fato eu aceito a nova vida que Jesus tem para mim, que Jesus me comunicou através do seu Espírito Santo. Por isso que é tão importante a gente refletir sobre a nossa identidade. Você precisa sentir-se, aceitar-se como filho de Deus a partir do momento em que você entregou a sua vida, que você aceitou Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. E você fez isso diante de testemunhas. Quando você fez isso, você precisa aceitar a verdade que a Bíblia traz de ser uma nova criatura, agora estar em Cristo, fazer parte de Cristo, assim como cada membro do seu corpo faz parte do seu corpo, e ele obedece o que a sua cabeça, que a sua mente manda ele fazer, sem que ele fique questionando algo. Da mesma forma, nós precisamos passar a viver a nova vida, que diz que nós vivemos agora debaixo da graça e não debaixo das culpas do
passado. Essa verdade vai trazer a libertação que nós precisamos para a nossa vida, para nós vivermos as coisas novas e deixarmos as coisas antigas para trás. Esse versículo de 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17, além de trazer uma verdade explícita para nós de que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e agora tudo se fez novo. Ele traz também uma verdade de Deus que está nas entrelinhas e que nós precisamos visualizar para nos libertarmos do entulho da culpa, do sentimento de culpa que traz do nosso passado para afogar o nosso presente, sufocar o nosso presente e deteriorar o nosso futuro. Nós precisamos entender, queridos, que na velha vida, na antiga vida, eu vivia simplesmente pelas minhas próprias forças, pela minha própria capacidade. E a culpa, ela se alimenta do fato de eu ter de resolver todos os meus problemas e as minhas dificuldades, inclusive os meus erros, sozinho. Por isso que eu não consigo me perdoar, e isso é natural. Tem coisas que eu fiz na minha vida que eu sozinho não vou conseguir arrumar força para me perdoar sozinho. Mesmo que eu tente de todas as formas, use todos os tipos de técnicas psicológicas, de autoajuda, ou seja lá o que for, de programação neurolinguística, não importa. Porque a força para me perdoar não está em mim, mas está em Cristo Jesus, através daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. A partir da desconexão com a velha vida e agora eu aceitando viver a nova vida que é comunicada ao meu coração pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, a partir do momento, mais uma vez, que eu entreguei a minha vida para Cristo Jesus, não é que eu faço parte de uma religião, é quando eu entrego a minha vida de fato, de coração, de alma, de espírito, de mente, para o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o convido para morar no meu coração e aceito a liderança do Espírito Santo sobre a minha vida. Nesse momento acontece uma coisa muito importante que eu tenho que ter em mente. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, como diz em Gálatas. Por isso, a partir desse momento, todas as minhas ações, elas são por meio da fé e não por meio do sentimento ou da razão. Quando eu estava tentando me perdoar e me ver livre da culpa, ou quando eu estou me afogando dentro da culpa, o que eu estou fazendo é usando a minha razão, uma razão que que não consegue, incapaz de me perdoar, porque o único que pode perdoar, que pode levar e que levou o peso das nossas culpas sobre a cruz foi o próprio Jesus Cristo. Nós não temos capacidade para levar esse peso. Mesmo que eu entreguei minha vida para Cristo Jesus, se hoje eu estou tentando me perdoar através da minha própria força, se eu olho para aquilo que eu fiz e eu acredito que não há perdão para aquilo que eu fiz, porque eu destruí alguma coisa, porque o que eu fiz foi algo terrível demais, e eu trago essa culpa comparando com a minha razão, com a minha capacidade de perdoar, eu nunca vou conseguir me perdoar. Mas se eu consigo entender, querido, que quem perdoa é Deus, e eu entender e aceitar a sua graça sobre a minha vida, então a partir desse momento, aquilo que eu fiz ou que eu deixei de fazer, as minhas omissões, os meus erros, eles são perdoados em Cristo Jesus. Uma vez eles perdoados em Cristo Jesus, eu não estou me perdoando, eu simplesmente estou aceitando a graça perdoadora de Deus sobre a minha vida, você entendeu? Então, a culpa, ela não vai embora simplesmente por eu me perdoar com a minha capacidade. Não, Jesus Cristo agora, Ele é a minha vida. Por isso que quem está em Cristo é uma nova criação e tem acesso a coisas novas. A culpa é perdoada por Cristo. E de Cristo vem a graça sobre a minha vida. Eu aceito a sua graça perdoadora, a sua graça renovadora, restauradora sobre a minha vida, que me faz, dentro da sua graça, viver essa nova vida sem o peso da culpa. Você entendeu? Não tem a ver com as suas forças, tem a ver com a força de Deus. Não tem a ver com a sua capacidade, tem a ver com a graça perdoadora de Deus. Não tem a ver com você, queridos, pagando por essa culpa. Não vai conseguir pagar. Lembra daquele verso, o leite quando foi derramado não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. O que tem, queridos, é justamente a entrada de Jesus na minha vida que vai fazer toda a diferença para que eu possa nele sentir-me perdoado.
Por isso, para de carregar a sua culpa sozinho. Coloque esse entulho para fora como? Confiando na graça perdoadora de Cristo Jesus. Fale com Ele, confesse para Ele, peça o seu perdão e aceite o seu perdão sobre a sua vida. Independente da acusação das pessoas, da sua carne, do mundo, do diabo, tudo isso fica na velha vida. E agora você tem a oportunidade de viver a nova vida que Cristo tem para você, mas a nova vida é vivida nele, com Cristo, sempre com Cristo, no seu poder, na sua capacidade, naquilo que Ele tem como graça para as nossas vidas. Por isso, é possível sim livrar-nos da culpa, do entulho da culpa sobre a nossa vida. Viva a graça de Deus e dê um pontapé nessa culpa de dentro do seu coração e viva a vida abundante que Ele tem para a sua vida. Deus abençoe a sua vida e abençoe a vida da sua família.